voltei com essa maravilhosa, voltei com ela para nos colocar, para nos acrescentar ainda mais de conteúdo. Vamos lá, vamos continuar com o nosso papo maravilhoso de regressão. Me fala uma coisa, você fala que não é possível resolver todos os problemas numa sessão só, obviamente porque nós temos questões várias, múltiplas, então seriam para cada questão uma regressão, porque isso impactou, foi registrado de uma forma específica lá atrás. Exatamente. Por exemplo, vamos hipotetizar uma situação. Você morreu de uma forma muito trágica. Então, aquilo deixou um registro de medo de, não sei, de cair em lugar escuro, por exemplo. Vamos supor que você morreu soterrado. É uma questão a ser resolvida. Então, você não entra em elevador, você tem medo do escuro, enfim, né? Essa é uma questão a ser resolvida. Vamos supor que você tenha também medo de pena, como eu falei. Pode ser uma outra experiência de vida onde você teve uma dificuldade com relação a isso e que registrou em você aquele medo. Então, cada tema é trabalhado numa sessão e às vezes são necessárias uma ou mais sessões para você trabalhar o mesmo tema, porque algumas pessoas são muito objetivas no trazer conteúdo, não é? Então resolvem o tempo de sessão, que normalmente de 2 horas, se resolve ali. Mas às vezes não, às vezes a pessoa traz tanto conteúdo referente àquele assunto, ou ela é tão assim minuciosa, né, no conteúdo que ela traz, que o tempo de sessão, que é de 2 horas, não é suficiente. Então nós precisamos de mais uma sessão. Nós damos um stop, né, ao fim do tempo, como se fosse um vídeo, e damos continuidade numa outra sessão. Isso é possível. Tá? E como eu disse, às vezes a origem está numa vida anterior. Então trabalha-se aquela vida que a pessoa acessou e numa outra sessão trabalhamos a vida anterior àquela onde verdadeiramente está a origem. E isso, infelizmente, na minha leitura, a maioria dos terapeutas e psicólogos que trabalham com essas técnicas não conhecem. E isso é o que faz com que as pessoas reincidam nas dificuldades, coisa que com essa técnica completa não acontece. Eu tenho 31 anos para afirmar com tranquilidade isso. Não acontece. E se a gente está falando só de vidas passadas? Sim. Mas se foi alguma coisa na minha infância, eu, Laura, 2 aninhos. Sim. Nós vamos voltar também neste momento. Sim. Veja, quando se fala vidas passadas, 1 minuto atrás já é vida passada. Então a gente já está aqui, ó, passando várias vidas juntos, gente. Nós estamos passando vários passados de uma mesma vida, né? Vários momentos passados numa mesma vida. E realmente isso acontece. Muitas vezes uma questão é registrada na vida atual. No ano passado, há 10 anos atrás, há 20, há 30 anos atrás. Então, Momentos passados. Momentos passados. A indução que se faz é para que a pessoa vá para a situação que deu origem ao sentimento que aquela dificuldade lhe traz. Porque é o sentimento que se registra no subconsciente. Então, se a situação origem estiver na vida atual, a pessoa vai para a vida atual, naquela situação. E se estiver numa vida passada, ela vai para lá, para a vida passada. Entendeu? Então, 1 minuto atrás já é vida passada. E acho muito, muito, muito importante frisar ou falar novamente, porque já foi dito, que a proposta desse trabalho é trabalhar questões de hoje, da vida atual, as suas dificuldades hoje, tá? Porque não cabe ir ao passado para saber se você foi princesa, rainha ou sei lá, alguma coisa, não tem sentido, né? Então é para resolver dificuldades de hoje. Então, na busca de resolver as dificuldades de hoje, muitas vezes a gente precisa, com a ajuda da regressão, voltar a momentos passados desta vida, encarnação ou de outras, momentos passados, como a nossa querida acabou de explanar. E para entender a origem do sentimento, que se estende até neste momento, sim, causando conturbação. E como que eu identifico o seguinte? Eu preciso resolver uma questão no passado. Se isso hoje, porque uma coisa que você já me ensinou, eu posso cometer alguns erros que eu não me sinta mal. Então, posso não querer voltar para resolver nada? Se você não se sentiu mal por esses erros, porque na minha leitura também a gente nunca erra. Vai sempre o melhor. Possível, né? Mas enfim, se aquilo não te incomoda, não é um problema para você. Então você não vai ter o que resolver ali, né? Então é só quando eu pratico, ou tenho ações ou escolhas que me geram sentimentos negativos,
e que eu não sei como não cometer. Que é a história do dedo podre, por exemplo. Gente, não sei porque que eu só arrumo um namorado tal padrão. Um exemplo que a gente escuta bastante. Eu não sei porque que eu tenho medo do escuro, que isso me causa um pavor. Então é entender o sentimento negativo que você não realmente entende. Não é a sua origem. Exatamente. E muitas vezes a origem desse dedo podre está no relacionamento dos pais, na vida atual. Então uma pergunta que eu comumente faço para essas pessoas é a seguinte: como era o relacionamento dos teus pais quando você era criança, na tua adolescência, né? Aí normalmente elas descrevem assim aqueles relacionamentos escabrosos. Aí minha seguinte pergunta é: você gostaria de ter um relacionamento como esse? Eu não. A pessoa nem pensa para responder. O que acontece então? Ela tem o registro de que relacionamento afetivo é aquilo que ela aprendeu, que ela conviveu desde útero muitas vezes, né? E por mais que ela tenha visto milhões de outros relacionamentos diferentes daquele, para ela o registro é aquele. Visto de fora, né? Porque o que ela viu de dentro da intimidade foi o dos pais. É aquele dos pais. Então eu pergunto: e você quer um relacionamento daquele tipo? Para você, não. Aí o que acontece? O registro é: relacionamento é perigoso, relacionamento traz dor, relacionamento tem traição, relacionamento algum problema. Ela não tem consciência de que a vibração dela é essa. Então o que acontece? Ela vibra de forma a atrair pessoas que já não tenham a ver com ela, ou seja, não vão ficar, ou que vão justificar ou reafirmar esse não. Exatamente. Ou pessoas que já têm um relacionamento, mas Fátima, eu não sabia que ele era casado. Você não sabia, mas a tua energia de alguma forma sabia, porque conectou com essa figura. Por quê? Porque ela não iria ficar com você. Por quê? Porque verdadeiramente você não quer. Você quer. Nossa, mas que louco, eu nem sabia. Mas você repete esse padrão, não é? Você nunca sabe, você só atrai esse tipo de cara. Mas na realidade, a energia sabe. É a vibração. Toda a realidade. Viu, mulherada? É a partir da energia que você vibra. E a regressão, essa forma como eu trabalho, é uma técnica muito rápida e muito efetiva para que aconteçam essas mudanças na vida. Existem várias outras, claro, né? Mas assim, com a rapidez que essa acontece, eu desconheço. E a efetividade também. Eu sou prova viva, né? Nós tivemos algumas situações trabalhadas que instantaneamente passaram a não existir mais no meu dia a dia, assim como... E assim, me permita te interromper, Laura. Uma coisa importante é que esse trabalho ele não é interpretativo, porque muitas pessoas colocariam como uma psicóloga está com a sua paciente. Esse trabalho, por não ser interpretativo, ele permite esse contato. Quando ele é interpretativo, existe a possibilidade do terapeuta mesclar conteúdos dele com os conteúdos do paciente, mas ele não é nada interpretativo. Tudo que tem que ser trabalhado referente à tua questão é trabalhada ali na sessão por você. Você que traz. Eu só a técnica. Ou seja, não é ela, enquanto profissional, que vai plantando assuntos ou situações a serem trabalhados. Ela vai, através da técnica, deixando um papel em branco, aonde eu começo a escrever e a mostrar o que me incomoda, o que é, o que não é. E a condução dela é: então vamos reprogramar dessa forma, tirar o que é um problema. Você quer reprogramar? Isso. Como você quer reprogramar? É o paciente que faz todo o trabalho. Traz a questão, traz a solução. Sim. E traz a emoção. Exatamente. Porque muitas vezes uma reprogramação que você faz não seria absolutamente a que eu faria naquela mesma situação. Né? Mas meu conteúdo é um e o teu conteúdo é outro. E eu respeito o teu conteúdo. As desprogramações, as reprogramações são tuas. Por isso elas são tão efetivas. Porque o terapeuta ali, naquele momento, ele é a autoridade. Então, se eu interferir de alguma maneira, se eu fizer alguma colocação, a tendência é o paciente acatar aquela minha colocação como uma verdade. Mas na realidade, de verdade, não é. Então, naquele momento ele acredita que seja, mas quando ele sai de lá, volta tudo ao normal, porque ao normal dele, né? Que não é o normal. Porque não é a verdade dele. É comprovado, gente. Por que é comprovado? Porque você deixa de ter aquele comportamento, aquele sentimento que te causa dor. É simples assim, simples assim. Então não tem como você não comprovar muito imediatamente após a regressão. Não tem como. Se não tiver tido o efeito
desprogramar e de não sentir mais ou de ter mais as péssimas escolhas, é porque você não fez regressão, você fez alguma outra técnica, ou você fez e não fez com a dona Fátima, certo? Não tem muita gente boa que faz esse trabalho por aí. Só tome bastante cuidado se a pessoa trabalha realmente a vida completa que você acessou. E o que eu chamo de vida completa, ou na realidade o que é vida completa? No momento da concepção, quando você ainda está flutuando ali, sem ter vindo para o útero, o momento da concepção mesmo, né, ali, da onde você vem para o útero, toda a gestação, o nascimento, né, o parto, o primeiro ano de vida, a infância, a adolescência, a juventude, a idade adulta, se teve, e o caso de uma vida passada, a velhice, e o caso também de uma vida passada, o momento da morte e o pós-morte, onde a pessoa vai para onde ela acredita que deva ir. Nesse momento, fim de vida, momento da morte e pós-morte, quando a pessoa olha do alto toda aquela experiência que ela acabou de reviver, é que as pessoas fazem programações para vidas futuras. E essas programações também são passíveis de você desprogramar e reprogramar. Porque às vezes a pessoa passou por uma dificuldade muito grande com uma determinada pessoa e atraiu ou aquela mesma pessoa ou em energia uma pessoa com qualidades semelhantes. Então esse é um momento ótimo para você ajudar a pessoa a se reprogramar com relação a uma proposta que ela fez, por exemplo, de vingança. Não é? Como por exemplo, de maltratar o outro. Não é? Então eu digo que nós, com esse trabalho, a gente ajuda a pessoa a minimizar o tempo para a evolução, porque ela não fica repetindo padrões, ela não fica repetindo dificuldades, ela acelera o seu processo evolutivo. Para de patinar. Para de patinar. E uma outra coisa importante, Laura, que me caiu agora, é assim, a pessoa não precisa acreditar que existem vidas passadas. Eu acredito e trabalho baseada nessa premissa, mas muita gente não acredita e não tem problema nenhum. Porque a física quântica, a moderna ciência, como eu chamo, hoje explica que para a mente tudo é real. Então, por mais simbólico que seja o conteúdo que o subconsciente manda, compondo uma história, né, ou uma história através dessa técnica, a mente está acreditando piamente que aquilo tudo é real. Então, quando se faz a desprogramação e a reprogramação desse conteúdo, dessa história, que você pode acreditar que é na vida passada ou não? Exato. Então você não precisa acreditar nessa questão mais, vamos chamar de espiritualista, não é? Das vidas. Você pode simplesmente se basear no que a ciência moderna hoje explica, comprova e mede com aparelhos. Para você ter ideia, Laura, eu já atendi um padre, eu já dei esse curso de regressão em Fortaleza para um padre, eu já dei esse curso no meu consultório, fora da turma, ele pediu individual, para um pastor evangélico, que tem uma igreja, dirige uma igreja na freguesia do Ó, e já atendi vários evangélicos, já atendi vários espíritas. Então, pessoas que às vezes não têm essa compreensão dessa questão reencarnatória, não é? Como eu, por exemplo, tenho, mas não tem necessidade disso, não tem. É importante que a pessoa acredite que o registro está no subconsciente, isso a ciência explica, e que há essa possibilidade de desprogramação e reprogramação desse conteúdo. Eu tenho 31 anos com esse trabalho, 42 com psicologia, né? Tem pouca bagagem, gente. Então, independente do que você acredite numa situação, relação homem-seres superiores, né? Espiritualidade. Regressão para o nosso eu. Regressão para o meu subconsciente. Regressão, entrar dentro daquilo que eu não consigo explicar e que me faz sofrer, que eu quero mudar. Ponto, acabou. É isso. Nas vidas passadas, futuras. Não importa. Entrega na mão de quem sabe fazer. Não importa. Exato. Não é isso? O importante é desprogramar registros negativos, não importa como eles acontecem. E ser feliz. E ser feliz, que é a nossa proposta principal para essa vida, né? Eu assisti todos os teus vídeos e assim eu fiquei encantada com a tua proposta de levar as pessoas para um caminho de felicidade. Porque todos os assuntos que você trata têm esse viés. Porque você me ajuda, porque você me faz feliz. E eu fiquei muito feliz quando recebi o teu convite, porque a minha proposta é exatamente essa também. Então vamos juntas. Né? Estamos juntas já. Sempre, muito obrigada, muito obrigada. Gente, siga minha amiga Fátima Valverde no canal.
youtube.com/navetvp. Vamos dar like pra ela, vamos curtir, vamos acompanhar. E pra mim, vocês já sabem, eu quero muitos likes, a sua opinião. Se vocês gostaram do conteúdo, ótimo. Se querem criticar, a gente não. Eu levo todos os meus trauminhas pra ela resolver. Uma fera dessa, pelo amor de Deus. Hoje arregacei com vocês, hein? Hoje, olha que aula maravilhosa, que espontaneidade. E assim, ó, não é só isso, bagagem, propriedade, sabe, faz há anos. Ela tem só o que eu tenho de existência, ela trabalha com regressão. Então, gente, não vamos nos permitir estar aqui tendo sentimentos ou atitudes repetitivas que nos fazem felizes. Vamos fuçar, vamos atrás. Isso pode ser um processo que nos causa, ai, nossa, eu tô começando a ter sentimentos que eu não entendo. Seja conduzido por um bom profissional e entre na sua caminhada do autoconhecimento para que você seja feliz. Afinal de contas, ninguém é obrigado a ser um maracujá azedo que fica espalhando a energia negativa pelo mundo, ok? Então, a gente se vê no próximo e um beijo da Mana. Tchau, tchau!